Você já parou pra pensar como The Walking Dead, que foi um verdadeiro marco, acabou se tornando um zumbi da própria história? Aquele apocalipse que a gente acompanhou, cheio de tensão e emoção, hoje parece preso numa fórmula bem cansada. Nesse vídeo a gente vai destrinchar a ascensão e o declínio dessa franquia, pra poder entender o que aconteceu com essa série que marcou toda uma geração e por que a sua narrativa acabou virando essa prisão. Oi, eu sou o Raoni Soares. The Walking Dead foi uma daquelas séries que chegou e mudou absolutamente tudo na nossa vida. Embora o zumbi a essa altura já fosse algo que já era muito trabalhado no cinema desde 1932, The Walking Dead fez com que muita gente dessa geração olhasse para eles de uma forma completamente diferente. A série estreou lá em 2010, numa época em que o gênero ainda era muito nichado, e logo ela conquistou uma verdadeira legião de fãs com suas histórias intensas e personagens que viraram verdadeiros ícones. Por trás de tudo tinha o Frank Darabont, o diretor que trouxe a visão única do quadrinho pra tela, fazendo o público se envolver de um jeito que poucas séries conseguem. Mas apesar desse gigantesco impacto inicial, algo foi mudando ali no meio do caminho. As mortes que deviam mexer com a gente começaram a perder força. A série também começou a se alongar além do que o público conseguia ou realmente queria acompanhar. Isso foi minando com o envolvimento emocional e aos poucos fez com que aquela chama vibrante também fosse se apagando. E uma verdade é que em 2010 ninguém esperava que uma série de zumbi fosse redefinir completamente os domingos à noite das pessoas. Mas foi exatamente isso que The Walking Dead fez. Era como se de repente todo mundo só estivesse falando do apocalipse zumbi, sobre o Rick acordando no hospital vazio, sobre o cavalo em Atlanta e sobre aquela cena da menina zumbi no começo que já mostrava que o negócio ia ser bem diferente. E as primeiras temporadas misturavam muito drama, ação, dilemas morais e personagens muito reais que faziam a gente torcer. O sucesso foi tão grande que The Walking Dead virou até uma espécie de evento cultural, com painéis disputados em convenções, pessoas fazendo cosplayers, teorias pipocando na internet e, é claro, muito recorde de audiência. Mas a gente sabe que do mesmo jeito como uma coisa vira febre, ela também pode acabar morrendo do mesmo jeito. E a gente sabe também como Hollywood funciona com questão de sucesso. A gente viu isso acontecer com muitas séries e franquias ao longo do tempo. E dá pra gente dizer que The Walking Dead foi só mais uma dessas que foi afetada pela ganância. Porque quanto mais temporadas eram lançadas, mais a fórmula começava a se repetir. E o desgaste foi tanto que chegou em um ponto em que o público só desejava que a série terminasse logo. Claro que no começo tudo isso era uma grande novidade. Cada abrigo novo encontrado, a gente sentia junto com os personagens a chance real de construir algo ali. E quando uma ameaça surgia a partir disso, ele conseguia mexer também com os nossos nervos. Só que com o tempo, esse padrão começou a ficar muito claro pro público. Era sempre assim, o grupo encontrava um lugar seguro e por um tempo tudo ficava muito bem. Então aparecia um problema e tudo que eles tinham construído desmoronava de repente. Eles fugiam e começava tudo de novo. Ver toda essa repetição, por mais que as histórias emocionais dos personagens fossem completamente novas, era como dar play em um episódio que a gente já conhecia parte da história. E essa forma até que funcionava muito bem no começo, mas acabou começando a pesar. Isso aconteceu não porque fosse ruim, mas porque simplesmente parou de surpreender a gente. A tensão que era quase insuportável no começo acabou virando um hábito. E para uma série como The Walking Dead, que coloca os personagens em um mundo pós-apocalíptico, isso não é algo interessante de se acontecer. Porque a gente já assistia prevendo quem ia morrer, quem ia enlouquecer, quem ia sobreviver e quem ia virar o próximo vilão. E mesmo quando apareciam boas ideias, de alguma forma elas acabavam sendo sugadas por esse ciclo vicioso. E nesse cenário, a única coisa que manteve o interesse de muita gente viva foi acompanhar os seus personagens favoritos, até que eles também começaram a desaparecer. Vocês estão doidos! No auge da série, perder um personagem favorito era como levar um soco no estômago. Caraca. Porque a gente conseguia se conectar e se importar verdadeiramente com eles. Cada morte deixava uma marca e o roteiro sabia muito bem como usar isso a favor da trama. Só que com o tempo, essas despedidas começaram a perder o peso. A morte do Glenn, por exemplo, foi um evento extremamente brutal. Não dá pra negar que essa morte foi muito marcante. E também posso dizer que o que essa morte teve de marcante, também teve de cruel. E de um jeito quase gratuito. O personagem que ganhavam os nossos corações como o Tracy e o
próprio Herschel, que foi um dos personagens que teve uma das maiores mudanças mais significativas na trama. Chegou em um ponto em que a gente viu a espinha dorsal da série simplesmente indo embora. Quando esses personagens mais queridos começaram a assumir, o elo emocional foi se quebrando, porque foi difícil continuar torcendo, vibrando e sofrendo por alguns personagens que não cativavam os nossos corações. A série já tinha contado o que era essencial, já tinha levantado grandes questões e levado seus personagens ao limite. Mesmo assim, ela insistia em continuar seguindo. E para fazer isso, foram temporadas estendidas com tramas que enrolavam mais do que avançavam. Novos grupos eram apresentados, novas comunidades e com eles novos vilões. Mas tudo sempre girando ao redor da mesma estrutura. A verdade é que algumas histórias ganham força porque os seus criadores sabem exatamente o momento de parar. Mas The Walking Dead escolheu o caminho da resistência, mesmo quando não existia nada pelo que resistir. E como se já não bastasse o desgaste nessa trama principal, começaram a pipocar spin-offs para estender ainda mais esse universo. Pra quê? Pra explorar coisas que nem de longe eram tão interessantes assim. Ai, meu Deus. E a gente sabe que fazer spin-offs é uma certa maneira de reviver ou reinventar algo, ou até mesmo dar pros fãs aquilo que eles querem muito. Fear the Walking Dead, que veio primeiro, na minha percepção tinha muito disso, porque a sua proposta era mostrar o início do apocalipse zumbi. E eu confesso que essa ideia era muito interessante pra mim, porque eu acho que nessa franquia, se tinha uma coisa que atiçava a curiosidade, era querer entender como todo aquele caos começou. Só que a verdade é que a proposta pra essa série funcionou só por um tempo curto. É claro que ela não demorou muito pra também cair nos mesmos ciclos viciosos que a série principal, com personagens que pareciam andar em círculos dentro de uma trama que prometia novidade, mas que só entregava o mesmo. Porra na cara dela. Depois veio World Beyond, mirando num público bem mais jovem, mas que acabou se perdendo entre diálogos engessados e uma trama que não convencia nem mesmo os iniciantes na franquia. Tales of the Walking Dead tentou usar o formato de antologia para explorar novas histórias e tons diferentes, com episódios independentes. E em teoria, essa também é uma ideia muito boa, mas na prática é só uma coletânea irregular que oscila entre interessante e o completamente esquecível. Eu acho que a intenção aqui era, quem sabe, encontrar um novo grupo de protagonistas que pudesse fisgar tanto o público ao ponto de criar uma nova série com aqueles personagens. Só que é claro que isso não rolou. Já Dead City, que foi focado na Meg e no Negan, tentou reviver uma rivalidade que já tinha sido encerrada na série principal há muito tempo. A ambientação nova até que trouxe um fôlego interessante para a série, mas a sensação era de déjà vu, com uma roupagem diferente. O mesmo vale para Daryl Dixon, que foi parar na França, numa tentativa de dar uma cara internacional ao apocalipse zumbi. Nesse caso, só dá pra gente dizer que o que mudou foi o cenário, mas os dilemas continuaram exatamente os mesmos. Nesse ponto a gente percebe que nem mesmo o Daryl, que é um dos personagens mais carismáticos e interessantes da franquia, foi capaz de cativar de novo o interesse do público. Por fim temos The Ones Who Live, que foi a grande promessa de reencontro entre o Rick e a Michonne. Eu não posso dizer que ela não entregou momentos impactantes, mas sempre com aquele peso que eles estavam tentando costurar algo que já havia sido deixado para trás. No fim das contas, cada um desses spin-off parecia menos uma extensão desse universo e mais uma tentativa frustrada de quererem manter a marca viva no imaginário popular. Mas do que adianta eles quererem inventar algo novo de algo que já nem tem mais o que inventar? O legado de The Walking Dead começou com um homem acordando no hospital cercado por mortos e uma trilha de abertura que provoca emoções na gente até hoje. E nesse ponto não dá pra gente dizer que eles não acertaram. Mas anos se passaram e essa série que falava sobre resistir ao apocalipse foi pouco a pouco se transformando em algo muito parecido com aquilo que ele sempre tentou derrotar, algo que insiste em não morrer. E é nesse cenário morno que a franquia se mantém, vivendo do passado e tentando a todo custo encontrar um novo fôlego no presente para se manter de alguma forma viva no futuro. Isso foi até poético. No fim das contas, o que essa experiência traz pra gente é que as histórias têm o seu tempo certo de serem contadas. E quando a gente tenta ultrapassar esse limite, até mesmo a maior lenda acaba se perdendo no caminho. E o motivo disso
Sempre foi a ganância. Se você curtiu essa análise e quer ficar por dentro de outras histórias que marcaram gerações, além de conteúdos que vão além do óbvio, já se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar o sininho pro YouTube te notificar quando eu fizer uma nova postagem. Assim você não perde nenhuma novidade e me ajuda a construir essa comunidade. E nós nos vemos na próxima. Tchau!